Imagine isso, um grupo de soldados soviéticos nas montanhas do Afeganistão, reunidos em volta de uma fogueira. Eles estão cansados, com frio e olhando fixamente para uma panela de água fervendo. Você pode pensar que eles estão fazendo uma sopa, um ensopado, algo para comer, mas não. Dentro da panela estão balas. Eles enlouqueceram? Bem, não exatamente. Essa era a solução deles para um problema muito real. Lá em 1979, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, seus soldados enfrentaram o mesmo problema que assombra exércitos desde o começo dos tempos. Logística ruim e rações ainda piores. Às vezes por causa da corrupção, às vezes porque as linhas de suprimento eram uma bagunça, e às vezes porque os soldados simplesmente queriam uma comida que não parecesse castigo. Então, eles recorreram aos comerciantes afegãos. Pão fresco, frutas frescas, talvez um pouco de carne. Qualquer coisa era melhor do que o que saía de uma cozinha de campanha soviética. Só havia uma complicação: dinheiro. Os soldados soviéticos não eram bem pagos, não o suficiente para fazer compras no bazar toda semana. Mas o que eles tinham, o que tinha em grandes quantidades, era munição. E em uma zona de guerra, ninguém conta cada bala. Com alguns ajustes na papelada, você sempre podia requisitar um pouco mais. Ninguém vai questionar um soldado da linha de frente pedindo um carregador extra. Então, as tropas começaram a trocar munição por comida. E é aqui que as coisas ficaram complicadas. Os Mujahideen, a resistência afegã, não eram um exército formal. Eles se misturavam à população. Então, os mesmos comerciantes que vendiam maçãs para as tropas soviéticas, muitos deles estavam discretamente desviando munição diretamente para pessoas que lutavam contra os soviéticos. E os Mujahideen adoravam a munição soviética. Eles usavam AKMs 762 por 39, capturavam AK-74 545 por 39, mesmos calibres, mesmos carregadores, perfeitamente compatíveis. Então, toda vez que um soldado soviético trocava um punhado de munições por um punhado de passas, é bem provável que essas munições acabassem nas montanhas, sendo disparadas de volta contra eles. Obviamente, isso era um problema. A solução precisava ser sutil. Os soviéticos não podiam simplesmente entregar munição obviamente falsa. Se fizessem isso, os mercadores perceberiam, e os Mujahideen com certeza perceberiam. Então, os soviéticos inventaram algo que parecia inteligente o suficiente ao redor de uma fogueira. Eles ferviam as balas por talvez 5 horas, tempo suficiente, eles achavam, para destruir a espoleta. Não tempo suficiente para aquecer o cartucho a ponto de explodir. No papel, parecia um plano perfeito. A munição parecia normal, ela parecia normal ao toque. A ideia era simples. Quando chegasse aos Mujahideen, ela falharia. Clique, nada. Talvez travasse o fuzil deles. Talvez lhes custasse uma troca de tiros. E os soviéticos teriam uma refeição quente sem amar o inimigo por acidente. Voltaremos a falar sobre como isso acabou, porque enquanto essas balas estavam cozinhando numa panela, outros exércitos estavam sabotando munição de maneiras que realmente funcionavam e eram absolutamente assustadoras. Volte uma década. Vietnã. Os Estados Unidos estavam presos numa longa e exaustiva luta contra o Vietcong e o exército do Vietnã do Norte. As tropas americanas avançavam devagar demais, enquanto o inimigo podia desaparecer na selva e sumir antes mesmo de uma patrulha perceber o que tinha acontecido. Entra em cena o coronel John Singlaub e o SOG, o Grupo de Estudos e Observação. Eles eram especializados em missões atrás das linhas inimigas, equipes pequenas, trabalho silencioso, trabalho perigoso. Essas equipes continuavam encontrando depósitos de munição inimigas, mas tinham um problema. Se explodissem esses depósitos, a explosão espalhava as balas por toda parte. Se tentassem carregar a munição, era pesada demais. Então Singlaub propôs algo sorrateiro, algo que faria cada combatente Vietcong duvidar de cada munição que carregasse. Projeto Eldest Sun. O plano era simples de explicar e terrível de executar. Os operativos da SOG pegariam cartuchos capturados de 7,62 por 39, abririam, retirariam a pólvora e a substituiriam por um explosivo muito mais potente, do tipo que não gerava 45.000 PSI, a pressão normal que um AK podia suportar, mas mais de 250.000 PSR. O suficiente para transformar um fuzil em estilhaços, o suficiente para arrancar uma mão, ou pior. Mas aqui está o detalhe. Cada cartucho tinha que estar perfeito, sem marcas, sem arranhões, sem sinal de que tinha sido tocado. Isso não era algo que você podia apressar. Isso eram horas de trabalho lento, cuidadoso e entediante em uma bancada, transformando cartuchos comuns em pequenas bombas disfarçadas. No final, eles tinham sabotado cerca de 12.000 cartuchos de AK, 556 cartuchos de metralhadora pesada e 1.968 projéteis de morteiro.
E agora eles precisavam colocar essas munições nos estoques do inimigo. Então, as equipes da SOG levavam pequenos pacotes em suas missões. Se encontrassem um depósito de munição, discretamente colocavam alguns cartuchos sabotados. Não muitos, apenas o suficiente para que um cartucho por carregador pudesse ser letal. Depois veio a campanha de desinformação. Panfletos alertando sobre armas chinesas de baixa qualidade, transmissões de rádio afirmando que o metal das armas chinesas era frágil, estudos falsos sobre ferrolhos rachados e canos estourados, tudo para fazer os vietnamitas do norte duvidarem de seu fornecedor e temerem seu próprio equipamento. Não era sobre matar dezenas de soldados, era sobre semear a paranoia. E funcionou, pelo menos por um tempo. Há relatos de combatentes vietcongues encontrados mortos com fuzis explodidos em suas mãos. Mas o projeto Eldest Sun tinha uma falha fatal. Ficou em segredo até que não ficou mais. Um vazamento para a imprensa expôs tudo. O inimigo descobriu, e uma vez que souberam, a operação se tornou inútil. Agora, a sabotagem não é o único truque sujo na história militar. Se você voltar ainda mais no tempo, até a Guerra Civil Americana, vai encontrar uma arma tão simples e tão ardilosa que mal parece real. O torpedo de carvão. A Confederação estava sitiada. Navios da União estavam estrangulando os portos do Sul num bloqueio maciço conhecido como Plano Anaconda. O Sul não tinha muito dinheiro, eles não tinham muita indústria, mas eles tinham um espião com uma imaginação distorcida, Thomas Edgeworth Courtney. A ideia de Courtney era quase elegante. Pegue um projétil de artilharia oco, refunda-o para que pareça um pedaço comum de carvão, encha-o com pólvora, sele com cera e piche. Agora, você tem uma bomba que se parece exatamente com combustível. Coloque um desses pedaços de carvão na pilha de carvão de um navio da União e, mais cedo ou mais tarde, alguém vai jogá-lo na caldeira. E então, bum, bum, fumaça preta, ferro estilhaçado, uma máquina a vapor se despedaçando. Depois dos testes, a Confederação produziu um lote desses torpedos em 1864. Mas então, azar. Um agente confederado que carregava os planos foi capturado. As forças da União reforçaram a segurança em seus depósitos de combustível. Mesmo assim, alguns desses pedaços falsos podem ter passado despercebidos. Talvez nunca saberemos ao certo, porque máquinas a vapor explodiam o tempo todo na década de 1860. Caldeiras eram perigosas, a manutenção era irregular e qualquer navio podia explodir sem que ninguém se surpreendesse. Mas dois incidentes suspeitos se destacam. O USS Shenango explodiu durante sua viagem inaugural em 1864, matando 30 marinheiros. E mais tarde, naquele ano, o navio de tropas da União Greyhound sofreu uma explosão na caldeira que forçou a tripulação a abandonar o navio, logo após 6 civis que trabalhavam a bordo serem presos por comportamento suspeito. Foram aqueles torpedos de carvão? Talvez, talvez não, mas a coincidência é curiosa. E esse é o problema com armas como essas: explosivos escondidos, cartuchos adulterados, carvão explosivo. Eles não machucam apenas o inimigo, eles mexem com a cabeça dele. Porque uma vez que você começa a se perguntar se a próxima bala, o próximo carregador ou a próxima pá de carvão pode explodir na sua cara, você para de confiar no seu próprio equipamento. Você hesita, você começa a duvidar. E na guerra, hesitar pode ser fatal. O que nos leva de volta àqueles soldados soviéticos e sua panela de balas fervendo. As pessoas fazem coisas estranhas sob pressão, você já sabe disso. Mas, de vez em quando, você ouve falar de algo tão estranho, tão desconcertante, que você precisa parar e perguntar: espera aí, por que alguém faria isso? Bem, aqui vai a conclusão. O plano deles nunca funcionou, nem um pouco. A munição moderna é incrivelmente resistente. O estojo é selado, a água não penetra. As espoletas não são mais feitas de produtos químicos antigos e frágeis. Ferver a munição não faz absolutamente nada. Esse truque teria funcionado lá no século XIX, quando as espoletas continham fulminato de mercúrio. Se você fervesse aquilo, elas se desmanchavam, mas munição do século XX, esquece. Então, enquanto os confederados estavam explodindo caldeiras com carvão falso e os operativos da SOG no Vietnã transformavam rifles em granadas de mão, os soviéticos no Afeganistão estavam só fazendo sopa quente com balas. Esses truques não venceram suas guerras. Eles não mudaram a grande estratégia, mas deixaram uma marca, e mais do que um pouco de paranoia. Porque às vezes, a arma mais assustadora no campo de batalha não é o rifle nas suas mãos, e sim a dúvida na sua cabeça sobre se é seguro ou não puxar o gatilho. Munições especiais para o campo de batalha. Balas, elas são usadas há séculos, mas só recentemente foram desenvolvidas para serem mais do que apenas um projétil de metal disparado de uma arma de fogo. Avanços na tecnologia levaram à criação de inúmeros tipos de balas mortais, incluindo balas teleguiadas, que podem rastrear alvos a centenas de metros de distância, balas de camisa metálica total que podem penetrar as superfícies mais resistentes, balas incendiárias que se inflamam ao contato.
e balas perfurantes que permanecem intactas enquanto atravessam o alvo. Essas balas especiais transformaram o campo de batalha, tornando-o mais perigoso do que nunca para os soldados. Cada bala foi criada para um propósito único e atende a uma necessidade específica. Então, aqui estão alguns dos tipos de balas mais interessantes. Balas quadradas. No ano de 1718, James Puckle, um advogado, escritor e inventor inglês, fez história ao desenvolver e patentear uma arma de disparo rápido chamada Puckle Gun. Essa arma revolucionária também foi a primeira do tipo a disparar balas quadradas. Mas por que as balas eram quadradas, afinal? Bem, a resposta está no próprio design da Puckle Gun. Como uma arma de pederneira operada manualmente por manivela, com cilindro giratório, sua velocidade podia ser aumentada muito além da cadência baixa das armas de pederneira tradicionais. Com a Puckle Gun, era possível disparar 9 tiros por minuto, muito mais rápido do que os 2 tiros por minuto dos mosquetes da época, tornando-a uma precursora da metralhadora moderna. Mas as balas quadradas eram mais do que apenas um meio de aumentar a cadência de tiro. Puckle era um cristão devoto e descreveu sua invenção como uma arma de defesa que poderia ser usada para defender o cristianismo contra seus inimigos. Para tornar essa mensagem mais poderosa, ele projetou a arma para disparar balas quadradas quando fosse usada contra o Império Otomano, cujas forças ainda eram vistas como uma ameaça na época. As balas quadradas foram projetadas para causar mais dano no impacto e, por causa das bordas em seu formato, teriam mais chance de atravessar a armadura de um soldado. Infelizmente, a arma revolucionária de Puckle não conseguiu impressionar a Marinha Britânica, e ele não conseguiu atrair investidores suficientes para financiar a produção das armas. Apesar desse fracasso, a Puckle Gun continua sendo uma parte importante da história das armas de fogo, pois foi a primeira a disparar balas quadradas. Então, da próxima vez que você vir uma bala redonda, lembre-se de Puckle e sua arma revolucionária, e das balas quadradas que poderiam ter existido. Bala encamisada. Uma FMJ, ou bala encamisada, é um tipo de projétil usado em armas de fogo. Como o nome sugere, essas balas são revestidas por uma camada metálica rígida, geralmente feita de cobre ou algum outro metal resistente. O revestimento metálico ajuda a bala a manter sua forma enquanto passa pelo ar, e também protege contra ferrugem e corrosão. As balas FMJ são projetadas para máxima penetração e geralmente são usadas em treinamentos de tiro, pois o som que produzem ao atingir uma superfície metálica é muito pronunciado. Graças ao revestimento metálico rígido, as balas FMJ podem atravessar a maioria das barreiras, como paredes e vidros de automóveis, antes de atingir o alvo pretendido. Isso significa que é preciso ter cuidado ao disparar a bala em tecido mole, porque ela provavelmente continuará atravessando o alvo e atingirá o que estiver do outro lado. O revestimento metálico rígido também ajuda a evitar que a bala se deforme ao atingir o alvo, o que pode ajudar a reduzir a quantidade de danos aos tecidos causados. Isso faz das balas FMJ uma boa escolha quando precisão e penetração são as principais preocupações. No entanto, o encamisamento também pode ser uma desvantagem, porque impede que a bala se expanda dentro do alvo, o que pode resultar em ferimentos menos graves e possivelmente não incapacitar o alvo. Isso também pode ser um problema na caça, onde a bala precisa causar o máximo de dano ao alvo. No geral, as balas FMJ são projéteis incrivelmente úteis e versáteis, ideais para uma variedade de aplicações. Elas oferecem excelente precisão e penetração, ao mesmo tempo em que mantêm o dano aos tecidos no mínimo. Projéteis teleguiados. Isso era coisa de ficção científica, ou pelo menos costumava ser. Graças à pesquisa da Agência de Defesa dos Estados Unidos, a DARPA, agora isso é realidade. Esses projéteis são projetados para se manobrar durante o voo e atingir alvos em movimento a longas distâncias. O Exacto, ou munição de precisão extrema, é um projétil calibre .50 usado em rifles de precisão de longo alcance e metralhadoras. Ele usa um sistema de orientação ótica em tempo real para identificar um alvo e rastreá-lo em sua mira. Ele também possui um mecanismo interno que compensa o clima, o vento, o movimento do alvo e outros fatores para corrigir a trajetória do projétil a cada disparo. Essas balas eliminam grande parte da intuição humana envolvida em fazer um disparo, e pode atingir um alvo a centenas de jardas de distância, mesmo que o atirador seja um novato. O objetivo da DARPA tem sido reduzir o sistema de orientação e os mecanismos de voo para um pacote minúsculo, de modo que balas guiadas possam ser produzidas para munições de todos os calibres. Se essa tecnologia algum dia sair dos laboratórios, os soldados poderão ser equipados com essas munições, aumentando sua segurança e eficácia durante os conflitos. Balas guiadas são apenas parte do armamento inteligente da DARPA. Eles também estão desenvolvendo tecnologia de drones a enxame e uma embarcação não tripulada que pode rastrear submarinos inimigos. Tudo isso é realmente impressionante, mas vamos torcer para que os seres humanos encontrem uma maneira de resolver suas diferenças de forma pacífica antes que essa tecnologia seja utilizada. Munição incendiária,
Balas incendiárias, ou traçantes de fumaça como eram chamadas antigamente, foram usadas pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial, em 1916. Essas balas continham uma carga de fósforo que se incendiava ao ser disparada, criando um rastro de fumaça azul. Embora fossem letais, seu alcance efetivo era de apenas cerca de 320 metros. Elas eram usadas contra zeppelins, balões de observação não rígidos e outros alvos. Durante a Segunda Guerra Mundial, as balas incendiárias se tornaram a munição preferida dos caças interceptadores. Elas não eram tão eficazes para perfurar aeronaves bombardeiras quanto as balas perfurantes, mas eram muito mais eficientes para incendiar tanques de combustível e linhas de combustível. O inventor belga criou um novo projeto de bala incendiária que foi adquirido pelo Ministério da Aeronáutica britânico em 1938. Essa bala era carregada com nitrocelulose e tinha uma esfera de aço na ponta, para garantir que explodisse ao impacto. Ela ficou conhecida como 303 Incendiária B Mark VI. Em 1940, elas foram testadas operacionalmente nos Hawker Hurricane e Supermarine Spitfire, durante a Batalha de Dunkerque. O poder explosivo e o clarão do impacto fizeram com que fossem muito valorizadas pelos pilotos. Os Estados Unidos também adotaram uma versão da Mark VI, simplificando-a, tanto para balas de aeronaves calibre .30 quanto para as de calibre .50. Alguns projéteis explosivos, como as munições incendiárias de álcool explosivo, contêm uma carga incendiária, projetada para inflamar os explosivos dentro do projétil. Balas traçantes também podem ter um leve efeito incendiário, embora não sejam feitas para iniciar incêndios. Balas incendiárias são um ótimo exemplo de como o fogo pode causar estragos nas unidades inimigas e ser usado de forma devastadora. Projéteis perfurantes de blindagem. Essas são outro tipo de munição especial, projetada para penetrar armaduras balísticas e escudos de proteção. Ao contrário das balas comuns, que são projetadas para se expandir ao impacto e causar dano, as balas perfurantes de blindagem são feitas para permanecer intactas enquanto atravessam o alvo. Elas geralmente são feitas de aço endurecido, tungstênio ou carboneto de tungstênio, e revestidas com uma camisa de cobre ou liga de cobre. A ponta aguda da bala ajuda a penetrar a blindagem, enquanto o revestimento ajuda a amortecer o impacto e impede que a bala se quebre. Balas perfurantes são usadas para uma variedade de propósitos, principalmente em operações militares e policiais. Como o nome sugere, elas são mais eficazes contra inimigos blindados, como aqueles que usam colete à prova de balas ou carregam um escudo. Elas também são úteis para penetrar materiais espessos, como metal, concreto e tijolo. Quando se trata de cartuchos de fuzil e pistola, as balas perfurantes são projetadas para funcionar melhor em altas velocidades. Isso acontece porque o cano mais longo da arma dá ao propelente mais tempo para queimar antes que a bala saia do cano, resultando numa maior velocidade de saída. O mesmo cartucho disparado de uma pistola normalmente terá uma velocidade menor devido ao comprimento mais curto do cano. Basicamente, balas perfurantes são um tipo especial de projétil projetado para penetrar blindagem balística e outros materiais espessos. As balas evoluíram significativamente ao longo dos séculos, com a tecnologia moderna permitindo que os fabricantes criem armas mais potentes e precisas do que nunca. Desde balas teleguiadas que podem rastrear alvos, até balas incendiárias que se inflamam ao contato, essas munições especiais mudaram a forma como as guerras são travadas e tornaram o campo de batalha ainda mais perigoso para os soldados. Apesar da destruição que essas balas podem causar, elas são essenciais para proteger nossa liberdade e segurança. Enquanto as balas continuarem fazendo parte da guerra, os avanços em seus projetos continuarão sendo feitos. Soluções alemãs antitanque. Balas invertidas e balas K na Primeira Guerra Mundial. Os tanques foram uma surpresa desagradável para os alemães quando apareceram no campo de batalha, em 1916. Embora as granadas fossem eficazes a curta distância, os alemães rapidamente buscaram soluções de longo alcance para desativar os tanques inimigos. Balas invertidas. Projéteis de fuzil e metralhadora simplesmente ricocheteavam na blindagem dos tanques. Então, a primeira tentativa de fornecer aos atiradores alemães uma solução antitanque foi a bala invertida. Essa ideia havia sido desenvolvida em 1915, como uma forma de penetrar os escudos de franco-atiradores inimigos. Pegando uma munição Mauser normal de 7,92 por 57 mm, o projétil era removido e adicionava-se propelente extra. Elas eram então cuidadosamente reinseridas de trás para frente no estojo, dando a elas uma ponta achatada. Esses cartuchos precisavam ser introduzidos na câmara com cuidado para evitar falhas de disparo, mas podiam ser disparados de um rifle padrão. Os projéteis invertidos podiam penetrar armaduras a curta distância, potencialmente atingindo um membro da tripulação, e não se quebravam como a ponta de um projétil comum. Eles também podem criar estilhaços, uma chuva de fragmentos de metal dentro do tanque. No entanto, a bala invertida não era uma grande solução, pois frequentemente podia danificar o rifle ou ferir a pessoa que a disparava. Balas K. Os alemães desenvolveram a bala perfurante de 7,92 por 57 mm, conhecida como bala K.
Elas tinham um núcleo de aço-ferramenta e podiam ser disparadas de uma metralhadora ou rifle. A munição, a cerca de 100 jardas, era muito mais eficaz do que uma bala invertida e tinha uma chance em 3 de penetrar em uma blindagem de 12 a 13 milímetros de espessura. Enquanto as balas K eram eficazes contra os primeiros tanques britânicos, eram menos eficazes contra o tanque Mark IV, que tinha blindagem mais espessa e entrou no campo de batalha em 1917.